Abençoe nossa segunda-feira, Deus abençoe nossa vida, Deus abençoe nosso dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Andréa Regina, bom dia, Vânia, bom dia, Rosana, Mary Carvalho. Bom dia, Carmen, Cláudia, Andréia, Mara, V. Castro, Alice, Ceissa. Bom dia, meus amores. Bom dia, Keila. Bom dia, professora Jeane, Sueli, duas Suelis diferentes aqui. Bom dia, minhas amigas. Quero começar declarando uma semana feliz, abençoada, guardada pelos anjos do Senhor. Pai, nós começamos a nossa segunda-feira na Tua presença, Pai. Na Tua presença, dizendo que Tu és santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso, Deus de toda a eternidade. Pai, eu e as Tuas filhas aqui precisamos de Ti, Espírito Santo. Nos reveste de ousadia, nos reveste de sabedoria, nos reveste de santidade, Pai. Que a nossa alma seja completamente rendida ao nosso espírito, que seja cheia do Espírito Santo de Deus. Pai, que essa semana nós possamos nos mover, Pai, em santidade, em humildade, em verdade, mas com coragem, fazendo o que tem que ser feito, perseverança e a convicção de que quem nos sustenta é o Senhor, Pai. Eu já te agradeço pelo privilégio de poder caminhar com essas tuas filhas e do que tu tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada por não desistir de nenhuma de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Sabe que eu acho a coisa mais linda, né, vocês? Eu só vejo isso aqui. Só vejo isso aqui. Em nenhum outro lugar eu oro e o chat se aquieta. Vocês entenderam tudo. Minhas amigas, vocês estão bem? Então, sabe que meu sonho era poder estar conversando com vocês, olhando vocês, né? Eu ainda vou ver uma forma disso acontecer. E eu quero começar a nossa aula de hoje, começar contando por que o tema é esse. Por que o tema é esse? E o puxão de orelha que eu recebi. Mas não um puxão de orelha. Foi com tanto amor, foi com tanta graça, foi com tanta generosidade, foi com tanta misericórdia, como só o Senhor pode fazer, tá? Só o Senhor. A Sandra tá dizendo que é ela que vai tomar café da manhã comigo. Sandra, já quero você, filha. Dia 6 a gente sorteia. Deixa eu abrir aqui. A aula de hoje está escrita aqui no meu caderno de conversas com Deus. Foi a última coisa que eu escrevi. Olha aqui, ó, foram essas 4 páginas. 4 páginas. Eu vou começar contando uma história para vocês, tá? O tema da aula de hoje, eu fiquei em dúvida do título, porque eu não consegui um título que retrate a importância do que eu vou falar, tá? Mas alguma coisa sobre a capacidade de ouvir. Ou a humildade, acho que é melhor. A humildade de saber ouvir. A humildade de saber ouvir. E eu vou começar contando como é que esse assunto chegou no meu coração. Não é novo para mim, que eu sempre tive muita dificuldade de ouvir. E vocês já me conhecem, né? Por quê? Porque as minhas memórias de crítica sempre vieram através de palavras, né? E a infância inteira ouvindo crítica, a adolescência ouvindo crítica, a juventude ouvindo crítica, e depois as críticas se misturaram com elogios, sempre que eu fazia alguma coisa muito bem feita. E sempre que a palavra vinha com algum tipo de exortação, com algum tipo de crítica, com algum tipo de feedback negativo, onde eu me sentia injustiçada, causava um sentimento ruim no meu coração. Eu podia até por temor ou para algumas pessoas, principalmente autoridades profissionais, ou eu ouvir com muita falsa humildade. Mas
né, as pessoas mais próximas do coração, eu ouvia tentando argumentar. Eu ouvia, a Ângela tá perguntando, já começou? Está começando nesse minuto, Ângela. Nós só já fizemos a nossa oração. E ouvir para mim sempre foi um ponto de atenção, foi uma fraqueza. E eu quero que você já comece a... Radrita, a Xavier tá dizendo que já... que ela se sente impaciente com pessoas que são lesadas, né, lentas. Então, ouvir para mim sempre foi um desafio, tá? Com muita humildade, tô falando isso para vocês. Mas os anos foram passando, né? Eu nesse processo, quantas vezes eu orei, Senhor, eu não quero ser tola, eu quero ser sábia. Toda vez que eu lia Provérbios, eu dizia, a tola não escuta a repreensão, a tola não aprende, a tola. E eu dizia, Senhor, o Senhor sabe o incômodo do meu coração, eu não quero ser tola, eu quero ser sábia. E aí, semana passada, eu recebi uma amiga muito de Deus aqui na minha casa. E ela veio pro aniversário da Elaine, minha, né, sogra da Júlia, minha co-sogra, muito amada. E quando chegou no aniversário, a Patrícia, essa minha amiga, ela chegou em casa, eu tava dentro do desafio, nas lives do YouTube, no estúdio, na empresa. E ela foi pra festa de aniversário com o meu marido. Quando eu cheguei lá, ela olhou pra mim e disse assim, eu já sei o que eu vim fazer aqui. E eu achei que ela veio... Que ela, porque a minha irmã tá se recuperando da cirurgia, eu disse assim, amiga, eu também já sei. Só que eu achei que eu já sabia que ela tinha vindo fazer aqui, orar pela minha irmã. Quando ela chegou em casa, quando a gente chegou em casa, meia-noite, ela olhou pra mim e disse assim, o que eu vim fazer aqui foi ter um tempo com você. Aí eu disse, amém, vou organizar minha agenda, eu tô uma semana muito intensa. Aí ela disse, não, você sempre tá com uma semana muito intensa, mas eu quero 1 hora na sua agenda. Aí eu, tá, amiga, eu tenho de tal hora, tal hora. Ela disse, não, eu quero 1 hora inteira. Aí eu disse, tá bom. Arrumei 1 hora inteira. E ela foi usada numa autoridade, ela foi usada numa sabedoria, ela foi usada numa verdade. Eu confesso que no começo eu me mexia todo dia na cadeira, querendo argumentar. E eu vou contar o que ela me disse ao longo da aula que eu preparei para vocês. Eu fiquei tentando argumentar, tentando justificar, tentando explicar. E depois o meu orgulho foi moído e eu disse assim, ok, Senhor, eu já entendi. É 100% verdade, eu não preciso explicar, eu não preciso me justificar, eu nem preciso arrumar historinha, eu preciso simplesmente me calar. E eu vou me calar e mudar. É sobre isso que eu vim falar com vocês, depois eu vou contar qual foi a repreensão, tá? Então... eu vou ler algumas passagens bíblicas sobre a capacidade de ouvir, sobre a humildade do exercício de ouvir, né? Sobre o exercício da humildade na capacidade. Vou criando um tema aqui com você. Eu entendo que é isso, eu acho que é o exercício da humildade manifestado através da capacidade de ouvir, né? O exercício da humildade manifestado pela capacidade de ouvir. Então vamos começar aqui, minhas amigas, olha isso aqui, Provérbios 21, 12. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino. Vamos supor que o brinco é o brinco tá aqui e o enfeite seja um colar. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, coisa boa, tá? É a repreensão dada a quem sabe ouvir. E aí eu fui, meditar. O que é o saber ouvir? O saber é se dispor a ouvir. Se dispor a ouvir. Lá em Jeremias 18, quando Deus queria falar com Jeremias, mandou ele se dispor e descer à casa do oleiro. Quando Deus quis falar com Jeremias, ele disse, Jeremias, se disponha. Se disponha é um ato é uma atitude, né? Se dispor é uma atitude de humildade, descer é uma humildade maior ainda, né? Então Jeremias, para ouvir Deus, ele teve que se dispor a descer na casa do oleiro. Vai colocando. E ele disse que quem sabe ouvir a repreensão é como se recebesse um brinco de ouro e um enfeite de ouro fino.
O que é que o brinco de ouro e o enfeite de ouro fino faz na minha vida e na sua? Ele torna belo, ele enfeita, ele adorna, ele torna valoroso, é um símbolo de honra. Isso tudo Deus me entregou num momento com ele, depois desse momento de repreensão, tá? Nos tornamos belas, nos tornamos adornadas, nos tornamos valorosas, nos tornamos honrosas quando nós nos dispomos a ouvir uma repreensão com sabedoria. É Provérbios 25:12. E aí nós vamos para Tiago, sair do Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento, vamos para Tiago 1:19. Tiago diz assim: sabeis isso, meus amados irmãos, sabeis isso, minhas amadas irmãs. Toda mulher, é homem, tá? Mas toda mulher seja pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para se irar. Pronta para ouvir, tardia para falar, ou seja, ouvir calada. Meu Deus. Ouvir sem explicar, ouvir sem dizer que sabe, ouvir sem querer justificar, ouvir sem... E às vezes não é só a repreensão, é ouvir qualquer outra pessoa falando e conseguir ouvir calada. E se deleitar no ouvir sem ter que falar, sem ter que mostrar que também sabe, sem ter que mostrar que teve uma experiência melhor do que a outra pessoa com o que ela está dizendo, né? Que sejamos eu e você prontas para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. E aí, eu fui pegar várias referências bíblicas sobre isso. Várias sobre o ouvir. E todas elas apontam para o mesmo lugar, né? Toda vez que Deus queria dizer assim, eu preciso que você me escute, sempre vinha, escuta isso, sempre vinha orientação. Enquanto eu tô falando, eu queria que você escrevesse de 0 a 10 o quanto você entende que você é sábia no ouvir. 10, quem é muito sábia. 1, quem tem sido tola, tá? Olha isso aqui. E eu perceber muito clara a visão. Camila, são duas decisões, são duas habilidades. É o mesmo dom com 2 destinos. Eu e você precisamos aprender a ouvir Deus e a ouvir os homens. Talvez ouvir Deus, para algumas, seja fácil, mas ouvir os homens seja extremamente desconfortável. Porque está ancorado nas feridas do passado, porque foi muito criticada, porque se tornou impaciente, porque se tornou vaidosa, porque se tornou arrogante, porque se tornou prepotente. Eu tô falando de mim e de você, tá? Porque se tornou autossuficiente. Ouvir outras pessoas, ouvir os homens, as mulheres, né? Ouvir o ser humano, se tornou um desafio, porque ou essa palavra vem cheia de crítica, ou essa palavra vem cheia de cobrança, e isso te incomoda, te leva no lugar do passado. Ou essas palavras para se defender, para sobreviver, você se tornou alguém autossuficiente, alguém que toma suas decisões e já sai agindo, alguém que é extremamente independente, e quando vem uma opinião alheia, você diz assim, talvez você seja simplesmente só tão habituada a resolver sozinha, a fazer sozinha, que você não quer perder tempo com uma opinião alheia. Por mais que essa opinião possa tornar mais rica a sua decisão, ou até mesmo ser jogado fora, ou então se aproveitar 1% gerou crescimento em mim e em você. Mas nós estamos tão habituadas na nossa aceleração, vai trazendo consciência, porque existem muitas possibilidades. E talvez seja só a impaciência, talvez seja o problema com a crítica, talvez seja a autossuficiência, talvez seja tudo isso junto. Talvez seja simplesmente, tô acostumada a resolver sozinha, e quando vê uma opinião, não quero mais perder tempo com a opinião de ninguém, gente, eu já resolvi, não vou voltar a pensar nisso. Quantas vezes eu disse, não, já tá resolvido. Tá resolvido, por que tá resolvido? Porque eu já pensei, já resolvi, já fiz, já tomei decisão, já liguei, já tá tudo contratado, já fiz, não quero mais ouvir ideia. Gente, já tá resolvido, não quero mais ouvir ideia. Tem alguém que já fez assim na vida? Pois é. E quando eu e você nos dispomos a sermos sábias e ouvirmos, nós estamos abrindo um canal de crescimento, um canal de transformação, um canal de possibilidades. E
aula de hoje ela é tão importante para mim quanto para algumas de vocês que eu tô vendo aí, tá certo? Tão importante para mim quanto para umas de vocês. Não tô dizendo que é para todas, mas para muitas. Só que eu quero que você escute aonde isso vai dar. E aí eu fui fazer um paralelo. O que significa ouvir os homens e o que significa ouvir a Deus, né? O que significa ouvir o homem, o que significa ouvir a Deus. Quando eu me coloco no lugar de ouvindo a Deus, tá? Eu aprendo a receber o que a palavra de Deus é. A palavra de Deus, ela é orientação, ela é comando, ela é manual de criação de filho, ela é manual de casamento, ela é manual de lidar com dinheiro, ela é manual de lidar com o próximo, ela é manual de perdão, ela é manual de ousadia, ela é manual de fé, ela é manual de direção prática de vida, tá certo? Tiago, a referência é 1 Tiago 1,19, tá? E aí, pelo menos pode ser que eu tenha escrito errado, mas foi isso que eu peguei. Quando eu escuto Deus, tá? Eu recebo exortação, porque Ele sempre vai colocar luz naquilo que eu não estou fazendo, naquilo que eu não estou fazendo que devia ser feito, né? Ouvir Deus é direção. Ó, repreende teu filho, ensina o caminho enquanto ele é criança, o caminho de Deus. É sabedoria no ouvir, é sabedoria no falar, é ser uma só carne com o marido, é honrar pai e mãe, é não desejar o homem alheio, é não furtar, é não ser subornado, é não subornar, é não mentir. O pai da mentira é o diabo. Então, ouvir a Deus é ter a capacidade de abrir o coração para ser exortado. Só que a gente pode achar que está ouvindo a Deus e não está ouvindo na intensidade que Ele precisa. Ouvir a Deus produz fé. Ouvir a Deus aumenta no entendimento de que nós somos no Senhor. Ouvir a Deus aumenta o posicionamento espiritual. Ouvir a Deus nos dá arma espiritual. Ouvir a Deus gera intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ouvir a Deus nos ensina a discernir. As pessoas me perguntam muito, Camila, como eu sei se essa voz vem do Senhor? Como eu sei se essa palavra vem do Senhor? Como eu sei se essa ideia vem de Deus? Eu só sei quando eu conheço a voz de Deus. E eu não consigo conhecer a voz de Deus se eu não escuto Deus, né? Ouvir a Deus vem essa intimidade. Ouvir a Deus nos dá a capacidade de discernir a voz do mundo, os ruídos do mundo e a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus diz também assim, em Apocalipse, eu não lembro qual é a passagem, que eu não anotei, só sei que é em Apocalipse, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele fala isso quase todas as cartas da igreja, as igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja, né? Então, ouvir a Deus é uma estratégia poderosa de defesa para a minha vida e a sua vida. Cada vez mais eu tenho aprendido, eu não sei se vocês têm vivido isso também, mas cada vez mais eu tenho aprendido aquilo que eu já só sabia de ouvir falar ou de ler. Porque eu sempre soube, né? Aquela passagem que diz que a minha luta não é contra carne, mas é contra potestades do reino espiritual. A minha luta não é contra pessoas, a minha luta é contra o reino espiritual, é contra potestades do reino espiritual, que até usam pessoas, que até são... Pedro foi usado, né, para tentar tirar Jesus do propósito, e Deus olha para ele um capítulo antes, Jesus olha para ele um capítulo antes e diz que ele é rocha, que a igreja vai ser fundamentada nele. E no versículo seguinte manda: se afasta de mim, Satanás. Pedro foi usado por Satanás na vida de Jesus. Então, a palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra quem está nos criticando, a nossa luta não é contra quem nos está exortando, a nossa luta não é com quem está dando opinião, a nossa luta não é com quem quer chamar a atenção, a nossa luta é contra potestades do reino espiritual. E eu tenho aprendido também na minha vida que o inferno, ele usa as minhas brechas emocionais, ele usa as tuas fraturas emocionais, ele usa exatamente aquilo que em mim não está sarado, curado.
Ou usa para me ferir, ou usa para eu ser ferida para a vida de outras pessoas. Quem está entendendo? Eu estou construindo um raciocínio e eu vou chegar lá, tá? Ele usa as minhas feridas para que outras pessoas sejam usadas por ele para me machucar, para me voltar para o lugar de pecado, para me acusar, para me criticar, para provocar o orgulho que existe em mim, para fazer com que eu tire o meu pior comportamento, para fazer com que saia de mim as minhas piores reações, aquele monstro, né, quando é ofendido, quando é tocada a ferida, se manifeste. Então, a minha luta não é contra a carne, a minha luta é contra o reino espiritual. E com o reino espiritual eu preciso de armas espirituais, mas se eu terei armas espirituais se eu ouvir a Deus. Eu só terei armas espirituais se eu ouvir a Deus. Eu não terei armas espirituais lendo um livro de estratégia de marketing. Eu não terei armas espirituais assistindo séries do Netflix de romance. Eu não terei armas espirituais assistindo Walking Dead. Né? Eu não terei armas espirituais com as coisas do mundo. Mesmo que as coisas do mundo não sejam erradas, eu não terei armas espirituais se eu não estiver ouvindo ao Senhor. E é por isso, né, que é tão difícil parar para ouvir a Deus. E Camila, e eu vou já voltar sobre o que me impede de ouvir a Deus. E Camila, o que eu adquiro ouvindo os homens? Eu adquiro humildade, porque quanto mais eu aprendo a escutar os homens, mais eu me coloco no lugar de ser ensinada, de ouvir, de aprender, de ser ensinada, de discernir, né? Quando eu escuto os homens, eu aprendo a ouvir a exortação, e toda exortação, por mais que a pessoa esteja iracunda, por mais que a pessoa esteja com raiva de você, por mais que a pessoa não te ame, ou por mais que a pessoa te ame, mas seja ferida, por mais que você vê o próprio Satanás usando a boca da pessoa que te ama para te confrontar, para te acusar, para te humilhar, para te levar para o lugar de pecado, de não perdoada. Quando eu domino o orgulho para ouvir as pessoas, tá? Para ouvir as pessoas, eu aprendo a ouvir feedback, eu escuto a exortação, eu tenho a possibilidade de crescer, eu tenho a possibilidade de aprender, eu tenho uma possibilidade de me humilhar, eu tenho a possibilidade de pedir perdão, eu tenho a possibilidade de reconhecer um erro e chegar no lugar de repreendimento. Sim, vocês vão receber o link da nova estação, tá? Fica tranquila que ao longo da semana vocês estão recebendo tudo. A Agatha tá aí, amiga. Vamos gerar os links da nova estação para todas as mentoradas, tá? E vamos disparar até ao longo da semana para elas já poderem assistir as aulas preparatórias. Eu tenho a possibilidade de crescer, eu tenho a possibilidade de ser confrontado, eu tenho a possibilidade de aprender, eu tenho a possibilidade de repensar sobre um erro, eu tenho a possibilidade de... Eu vou já colocar, Tamires, como é que a gente coloca o escutar em prática, né? Primeiro eu tô trazendo a importância. Eu aprendo possibilidades de fazer diferente. Só quem escuta pode fazer diferente, só quem escuta pode aprender com o erro de outra pessoa, só quem escuta pode aprender com o acerto de outras pessoas, só quem escuta. Só quem escuta sabe discernir quando a voz é a voz do Senhor, só através da boca de uma pessoa, porque Deus usa pessoas. Quem escuta treina o ouvido e a alma a discernir se quem está falando é o próprio Deus, o Espírito Santo através de uma pessoa, se é o inferno através de uma pessoa, usando a ferida de uma pessoa, ou se é simplesmente a pessoa. E eu preciso aprender a discernir essas três vozes, porque pode ser só a pessoa, pode ser o inferno e pode ser Deus. Camila, como eu aprendo? Primeiro, quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu sei quando a voz é dele. Quando eu conheço as fraturas da minha alma, eu sei quando é o diabo, querendo me levar para o lugar de pecado, de erro, de acusação. E quando é simplesmente as pessoas, não teve nenhuma das duas influências, eu também vou discernir, porque eu já conheço a voz de Deus, eu já conheço a artimanha do diabo, e eu entendo quando é só as pessoas. Mas eu não chego nesse lugar se eu não me dispor. Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Dispõe-te, Camila, e desce e se humilha. E cala para ouvir. Cala para ouvir.
cala, considera a capacidade de ouvir. Eu não sei vocês, mas para mim é treino, é treino. Eu já melhorei muito, mas eu não posso me conformar que eu melhorei. E eu acho que é sobre isso que eu vou me contar para vocês agora. É sobre eu melhorei muito, mas não ter sido suficiente. Eu aprendi muito e não ter sido suficiente. E ainda não é suficiente. E Camila, o que é que nos impede de ouvir Deus? O que é, olha isso aqui, ó. A Ângela tá dizendo que Deus já tinha te falado para calar. Ângela, as coisas que eu mais escuto ultimamente de Deus é: Camila, se cala. Em uma situação específica, com essas pessoas específicas, se cala. Se cala. Cada vez mais ele diz: Camila, se cala. Só que o puxão de orelha agora, além do se calar, foi diferente. Tá certo? Foi diferente. E aí eu quero te perguntar o seguinte: o que é que me impede de ouvir Deus? O que é que te impede de ouvir Deus? Né? O que é que te impede de ouvir Deus? O que é que me impede de ouvir Deus? Talvez você saiba as respostas na ponta da língua. Mas eu vou falar aqui algumas coisas, tá? E vou dizer aonde ele me exortou. Algumas coisas nos impedem de ouvir Deus. Eu vou colocar aqui algumas. Eu quero que vocês complementem, tá? Coisas que vocês viram, reconhecem em você ou em outras pessoas e que eu não citei. Primeira coisa que eu quero contar pra você é que os meus pontos fracos também são os meus pontos fortes. Não entendi, Camila. As minhas fortalezas também são as minhas fraquezas. A minha força não domada, não subjugada a uma direção de Deus. As minhas habilidades, as minhas fortalezas, não submetidas à direção de Deus, elas viram uma fraqueza. Toda a tua habilidade, se não estiver canalizada para a direção errada, ela é uma fraqueza. E foi essa frase que Deus usou para me exortar semana passada, tá? Aí detalhe, eu disse assim, eu amei, porque ele me exortou com a frase que eu uso para exortar outras pessoas. É desse jeito, tá? Presta atenção, Deus faz assim, ele usou a minha frase, algo que eu uso isso. Eu digo, ei, calma, se aquieta, porque a tua fortaleza também é a tua fraqueza. Vai devagar, ou então vai mais rápido. A tua fortaleza sempre vai ser a tua fraqueza. Então, Camila, o que é que separa, o que é que impede eu e você de ouvirmos a voz de Deus e discernirmos a voz de Deus, entendermos a voz de Deus e obedecermos a voz de Deus? Primeiro, as nossas acelerações. Segundo, as nossas agendas. Terceiro, as distrações. Celular, televisão, amizades. Tudo que te distrai. Tudo que te distrai te impede de ouvir a voz de Deus. A falta de entendimento da necessidade de ouvir Deus. Quando eu não tenho entendimento de que sem Deus, sem o Espírito Santo, as minhas decisões não serão perfeitas. Vocês podem até não te levar para um lugar de prejuízo, mas não serão a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida e para a minha vida, tá certo? Agatha, eu tô vendo algumas pessoas falando aí do programa Nova Estação. Pega os contatos para responder no privado, por favor, meu amor. Então, olha isso aqui. A falta de entendimento da necessidade de ouvir Deus. Se comparar com você do passado, não entendi, Camila. Quando Deus te dá uma direção, você diz assim, mas Senhor, eu já mudei tanto. A Camila do passado era tão pior. Ah, Senhor, mas eu já aprendi tanto. Senhor, mas eu já escuto tanto. Senhor, mas eu já vou para a igreja todo domingo. Senhor, mas eu já leio a Bíblia todo dia. Senhor, mas eu faço a mentoria da Camila, ela fala de Deus. Mas Senhor, eu tenho amigas de Deus. Senhor, eu já melhorei tanto. Senhor, eu já melhorei tanto. É uma armadilha do inferno. É uma armadilha do inferno. Quando eu olho e digo assim, Senhor, mas eu já sabia disso, eu já faço isso, eu já sei disso, eu já sei disso.
A falta de temor ao Senhor. A falta de temor. E eu sempre falo isso para vocês. John Bevere tem uma pregação sobre temor a Deus que mudou a minha vida. Onde ele conta... Desculpa, gente, só cumprimentando meu louro. Aonde ele conta que um grande pregador da palavra, um grande homem de Deus, um avivalista da sua geração, foi preso, cometeu adultério, não foi preso porque cometeu adultério, toda a igreja soube, e ele foi preso por ter se envolvido em coisas ilícitas. Eu não sei se é sonegação de imposto, que nos Estados Unidos dá cadeia, aqui não dá, né, mas nos Estados Unidos dá, sobre sonegação de imposto, ou foi sobre suborno, era algo grave, tá? E ele foi preso, e o John Bevere foi visitar ele na cadeia. O Daniel tá perguntando, quem, mãe, foi preso? Senta aqui, filho, pra assistir essa aula comigo um pouquinho, vem cá, quando você tem um tempinho aqui. Dá bom dia pra elas, tá? Bom dia. Bom dia. Filho, John Bevere contou a história, eu tô falando sobre a importância de saber ouvir o Deus e saber ouvir as pessoas, tá? E o que é que impede a gente de ouvir? O que você imagina? Não sei. Por que a gente reluta em ouvir? O orgulho. Ah, pensei. Você pensou, né? Então, John Bevere conta uma história que um grande homem de Deus, Dani, um grande homem de Deus, ele cometeu adultério, ele traiu a esposa dele, e ele era uma referência nos Estados Unidos. E ele foi preso, não porque traiu a esposa, mas ele foi preso porque ele cometeu coisas ilícitas, ele sonegou imposto, ele não pagou imposto ao governo. E ele foi preso, e John Bevere foi visitar esses homens, meus amigos. E quando John Bevere chegou lá, olhou para ele e disse assim, meu amigo, eu preciso aprender com o que aconteceu. Conta para mim, o que é que lhe fez cair? Por que você veio parar nesse lugar? Por que o seu ministério foi tão envergonhado? E ele disse assim, aí John Bevere olhou para ele e disse assim, em que momento você deixou de amar Jesus? Olha a pergunta, em que momento você deixou de amar Jesus? E ele disse que ele, chorando muito, disse assim, meu amigo, em nenhum momento eu deixei de amar Jesus, nenhum momento. Eu segui apaixonado por Jesus, amando pregar a palavra de Deus, amando trabalhar para o reino de Deus. Nunca perdi a oportunidade de ganhar uma vida para Jesus. Eu segui apaixonado por Jesus, eu orava para Jesus, mas eu perdi o temor ao Senhor. E uma das coisas que mais nos impede de ouvir a Deus é quando a gente perde o temor a Deus. Camila, eu nunca nem soube o que era esse temor, então peça a Deus esse temor. Senhor, aumenta o entendimento de quem o Senhor é. Aumenta o temor no meu coração. Aumenta a compreensão da tua grandiosidade, do teu poder, para que eu entenda quem eu sou e possa, a partir do entendimento de quem o Senhor é e de quem eu sou, da minha pequenez, da minha dependência do Senhor, da tua glória, do teu poder, que eu entenda o teu amor, mas que eu também entenda que o Senhor é fogo consumidor, que o Senhor é justo juiz, que o Senhor é alfa e o ômega, o princípio e o fim, para que eu possa me arrepender. Então ele disse que o que ele perdeu não foi o amor por Jesus, foi o temor, e isso fala muito para a minha vida e para a sua vida. Todas as vezes em que nós caminhamos com Jesus, mas não caminhamos em temor a Deus, nós vamos errar. O temor a Deus é a única coisa que coloca a nossa alma num lugar de aprendizado, num lugar de humildade, num lugar de confissão de pecado, num lugar de arrependimento. O temor ao Senhor é a única coisa que nos faz de verdade sábios. A palavra de Deus diz que aqueles que temem o Senhor, Salmo 25, aqueles que temem o Senhor, os filhos herdarão a terra. O Senhor revelará o segredo do seu coração e dirá qual caminho que deve andar. Então eu não tenho como, filho, por favor, me dá meu caderno e meu óculos. Eu não tenho como aprender a ouvir ao Senhor e obedecer ao Senhor se eu não aprender a temer ao Senhor. Então o que nos impede de ouvir ao Senhor? O temor ao Senhor. O temor ao Senhor. E Camila, o que é que me impede de ouvir os homens? Porque a palavra de Deus diz que o sábio escuta a repreensão. O tolo, o que endureceu a cerviz é isso aqui, tá? É o pescoço, é o que sustenta o pescoço. E ele diz que aquele de cerviz dura vai quebrar, vai cair,
vai perder, porque ele não escuta a repreensão. O que é que ele está dizendo? Ele não se dobra, ele não se dobra, ele não se humilha, ele não repensa as suas atitudes, né? Ele não repensa as suas atitudes. Então, os homens, o que impede eu e você são as nossas fraturas da nossa alma. É a dificuldade de ouvir exortação, é a dificuldade de ouvir feedback para crescer. Os nossos conhecimentos, eu já sei disso. Eu já li um livro sobre isso, eu já fiz uma mentoria sobre isso. Eu sigo fulano de tal fala muito disso. Eu já li isso na Bíblia. Eu já assisti um livro sobre um filme sobre isso. E toda vida que eu respondo rápido, automático, toda vida que eu respondo automático, uma exortação, uma orientação, uma direção, eu deixei de aprender, eu não fui para o próximo nível, porque acredite, eu e você, toda vida que a gente diz, eu já sei, eu já vi, eu já aprendi, eu já faço, eu já sou assim, significa que eu estou no alto nível de orgulho, prepotência, vaidade, autossuficiência, endureci a serviço, endureci, e o próximo passo é queda em alguma área, né? O que impede os homens, eu e você, de ouvirmos, é a possibilidade de sermos confrontados e de mudarmos a nossa vida, mas a nossa ferida da alma, as nossas memórias de rejeição, de crítica, de cobrança. Filho, tá na hora. Te amo, beijo. Boa aula, meu príncipe amado da minha vida. Te amo. Até mais tarde, tá, meu amor? Te amo. Você vai pra empresa hoje? Eu vou? Claro, né? Você vai pra sua escola? Não. Eu vou pra minha empresa. Cada um no seu papel. Então tá bom. Então, quando acabar a sua aula, você vai passear lá na empresa, tá? Espero ele lá. Desculpa, gente. Então, quem tá entendendo? Pra quem essa aula tá fazendo sentido? Pra quem essa aula tá fazendo sentido? Então, o que impede eu e você de ouvirmos os homens são as feridas na nossa alma, principalmente as feridas com crítica, com acusação, com injustiça. Quem foi injustiçado, quem foi humilhado, quem foi criticado, quem foi comparado, né? Todos nós vamos ter sempre uma resistência na nossa alma humana de ouvir a repreensão. O orgulho, os problemas com humilhação, com crítica, com rejeição, a arrogância, eu já sei, eu já faço, eu já ouvi, eu não quero saber disso, já sei coisa demais, já faço coisa demais, isso é pra você, não é pra mim, isso aqui é pro meu marido, não é pra mim, isso é pro meu filho, não é pra mim. A prepotência, já faço, já sei. A autossuficiência, não preciso de ajuda. E um espírito de rebeldia. Camila, você está dizendo que tem um espírito em mim? Não, eu estou dizendo que o espírito de rebeldia. O espírito de rebeldia que me impede de ouvir a Deus é o mesmo espírito de rebeldia que me faz me incomodar com a repreensão do outro. Que me faz me revirar todinha na cadeira. Muda pra cá. Queria se defender, senão, não, eu sou sábia, eu sou mentorada da Camila, ela disse que a gente tem que ouvir, mas eu fico assim, inquietação. Eu doida pra acabar o assunto. E eu fico lá me revirando todinha, porque eu sou Camila, eu sou educada, eu sou sábia, eu não revido. Mas entra amargo dentro do meu coração. A questão, minhas amigas, é que Deus tem me exortado, e eu vou contar o que eu recebi agora no dia 23 de abril, da Patrícia, tá? A Paty olhou pra mim e disse assim, amiga, o que eu vim te dizer é que a tua fortaleza é a tua fraqueza. Eu disse assim, já sei, eu falo sobre isso, eu ensino sobre isso. Ela é? Mas talvez você não esteja enxergando. E aí eu disse, então fala, amiga. A tua fortaleza, Camila, você tem muitas fortalezas. Você é absurdamente determinada, você é muito disciplinada. Escuta isso. Você é determinada, você é disciplinada, você é realizadora. Você pode entregar qualquer coisa na sua mão porque vai acontecer. Por isso Deus conta com a sua capacidade de fazer. Quando Ele diz assim, faça um ginásio, faça um estádio, escreva tal livro, escreva um devocional. Ele sabe que você é disciplinada, resiliente, determinada. E não importa a dose de sacrifício, você vai obedecer. E eu disse, bom, até aí tudo certo, onde é que eu tô errando, né? Só que o Senhor me disse essa madrugada,
que é um novo nível de humilhação sua, um novo nível de humildade sua, de humilhação. E aí eu vou confessar para vocês, tá? É uma aula que eu ainda vou dar para vocês, mas eu ainda estou aprendendo para que a aula não seja as minhas fraturas e seja a própria direção de Deus. E na hora que ela falou isso, eu disse assim, Senhor, qual é o pecado que eu não estou confessando? E eu já veio algo na minha cabeça, eu já sei. Eu tenho que ir lá no meu marido, tenho que pedir perdão por isso, porque eu estou relutando em pedir perdão, porque eu já pedi perdão algumas vezes para isso, que é sobre essa aula que eu quero falar com vocês em breve. Mas eu já confessei isso, mas eu já pedi perdão por isso. Mas isso aqui eu não fiz desse jeito. Mas isso aqui eu não concordo. Isso aqui ele é o olhar dele, não é o meu comportamento. Isso aqui não era a intenção do meu coração. E quando ela falou, o Senhor quer que você se humilhe de novo, eu fui direto ao meu lugar, né, com o Paulo, onde eu tinha que confessar, onde eu tinha que... E ela, não tô falando disso. E ela ainda disse assim, o que você já venceu, você já venceu. O que você já confessou, você já confessou. O que você já se arrependeu, você já se arrependeu. O que você não tem mais praticado não é para voltar para o lugar do erro. Mas não é isso. O Senhor manda te dizer. E aí, minhas amigas, eu estou sendo específica para vocês. O Senhor manda te dizer que Ele quer a tua agenda. Olha isso. E na hora eu revirei a cadeira e disse assim, mas espera aí. Como Ele quer a minha agenda, se eu tô fazendo um monte de coisa que eu entendi, que Ele mandou, que Ele falou, que a minha agenda tem sido insana, né? Porque eu entendi que eu tô embaixo de obediência. Eu vejo um exército de mulheres, elas vão falar pelo teu propósito. Então, existe a mentoria porque eu entendo que Deus deu a direção. Eu quero milhares de mulheres reunidas no ginásio, e não é só um. Quando acaba um, tem esse. Vá para Portugal. Senhor, então eu estou entregando um ginásio porque o Senhor está mandando. Eu nunca pensei nisso, nunca quis isso. Nunca fez parte dos meus projetos. Na verdade, nunca me achei nem capaz. Muito menos digna ou merecedora. E eu comecei a argumentar com ela. Estou acontecendo isso aconteceu semana passada. Comecei a argumentar com ela. Ele disse assim, Ele quer a sua agenda. E eu disse, mas Senhor, eu estou entendendo que a minha agenda hoje está na mão do Senhor. E aí depois que eu comecei a relutar, eu identifiquei o sentimento no meu coração. Eu disse, Camila, de novo, cala, escuta a repreensão, escuta. E aí eu me calei. Aí eu disse assim, tá bom, Paty, me calei. Fala tudo que Ele te entregou. E a gente parece que as coisas que Ele quer é mais difícil, não, mas Ele queria o mais simples, né? Ele não, Camila. Ele quer, literalmente, a sua agenda. Ele quer que você mude qualquer coisa pelo seu tempo com Ele. Ele não quer o seu trabalho para Ele. Ele quer, além do seu trabalho para Ele, Ele quer o seu tempo para Ele. E qual foi a minha resposta pronta? Mas nesse momento, a resposta já foi cara de pau, tá? Porque eu já sabia que estava errada. Por quê? Porque eu escuto o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem me exortado há algumas semanas, há alguns 2 meses, desde que eu comecei a escrever o livro, que o meu momento de secreto está ficando mais rápido, mais curto. E depois, nos últimos 30 dias, nos últimos 60, depois do mês de março, 1º de março para cá, eu tenho lido a Bíblia todos os dias, mas eu não tenho estado no secreto todos os dias. Eu tenho ouvido oração, louvado o tempo inteiro, mas eu não tenho estado no secreto todos os dias. Eu tenho assistido pregação quase todos os dias, mas eu não tenho estado no secreto todos os dias. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu tenho estado em oração vários momentos do meu dia. Tenho profetizado, tenho orado, mas eu não tenho estado no secreto como é para estar. E eu já sabia, o meu Espírito Santo de Deus, nem em mim, já estava me incomodando, já estava. Mas eu respondia, mas Senhor, eu não tenho mais tempo. Senhor, eu estou fazendo o máximo que eu posso, Senhor, eu não tenho dormido, Senhor, meu corpo está cansado, Senhor, eu estou toda inflamada, eu tenho dormido pouco, eu estou acelerada. E eu nessa luta, até o ponto que ela mandou alguém. E sabe o que é que eu descobri? Olha para mim. Na prática, eu descobri. Eu fico botando... É porque o ring incomoda meu olho. Aí eu tiro o olho e não enxergo vocês. Aí eu boto... Fica uma animação. Eu comprei um tripé lateral. Eu vou instalar ele para a próxima aula. Eu descobri, minhas amigas, que eu e você podemos ler a Bíblia todo dia. Mas não tá ouvindo Deus. Nós podemos
Orar todo dia. Mas está cumprindo uma tarefa. Check, orei. Check, li a Bíblia. Check, fiz meu devocional. Check, ouvi louvor. Check, ouvi uma pregação. Quem está entendendo? E a palavra que Deus tem me entregado desde o método CIS é que, para o que está por vir na minha vida, eu preciso de armas maiores e mais poderosas. E eu não vou receber sem um tempo na agenda bloqueado para Ele. A palavra que Deus tem me dado é: Camila, para o próximo nível, para o que você vai viver e enfrentar, porque quanto maior o desafio, quanto maior a responsabilidade, quanto maior a obediência, maior a resistência espiritual, maior a retaliação, maior a batalha. E não adianta a gente dizer que eu não quero a batalha, eu quero te servir, mas não quero a batalha. Numa coisa não anda sem a outra. Quanto mais Deus te usar, quanto mais Deus usar a tua vida, quanto mais Deus usar a tua casa, quanto mais usar a tua boca, quanto mais Deus usar tua empresa, quanto mais Deus usar o teu ministério, quanto mais Deus te usar, maior a resistência no reino espiritual, maior os embates. E a palavra que Ele me deu, usada por boca de profetas várias vezes, do método CIS para cá, em 15 dias, a palavra é: a próxima guerra você não está pronta. Para a próxima guerra, as armas que estão na sua mão são pequenas. O Senhor quer te dar algo precisa de uma arma muito grande no reino espiritual para que você vá para o próximo lado. Para o próximo lado. E você não vai se você não me entregar um tempo de qualidade que é só meu. Eu quero que você se humilhe e diga assim: Senhor, a minha agenda é tua. Eu quero que você se humilhe e diga assim: tá aqui. Eu não paro para treinar, eu não paro para trabalhar, eu não paro para botar o meu filho para dormir, eu não paro para levar o meu filho para a escola, eu não paro para algum momento, apesar de eu sempre achar que eu estou devendo, né, tempo pro meu marido, mas eu não paro para dar tempo pro meu marido. Eu quero que você pare tudo e eu tenha um tempo na sua agenda que não é encaixado. Eu não quero só a pregação enquanto você está treinando. Eu não quero só a oração durante o dia. Eu não quero só a palavra de Deus que você tem lido no avião, que você tem lido dentro do carro, que você tem lido na empresa, que você tem lido. Não, não, não. Eu quero uma audiência diária com você. Trancada com você. E... uau! E aí eu vou contar outra coisa pra você. Nesse momento eu peguei o telefone e, gente, olha lá. Eu descobri nessa exortação que eu posso fazer um monte de coisa com o Senhor e para o Senhor. Mas não é suficiente. E não se trata só de mim. Nem eu, quando meu marido estava orando, porque eu contei isso para o Paulo. Eu olhei para ele e disse assim: amor, eu preciso te avisar como meu sócio. E como alguém que faz questão de mim o tempo inteiro na empresa, porque assim, toda vez que eu não tô na empresa, toda vez que eu não tô numa reunião, o Paulo diz: cadê ela? Isso aqui só funciona se ela tiver. Se ela não tiver, isso não funciona. Isso aqui é a Camila que tem que cuidar. Na verdade, eu digo assim: amor, parece que são tudo que eu tenho que cuidar, né? Eu ontem à noite cheguei pra ele e disse: amor, eu tenho que te contar o que é que Deus me cobrou. E eu ouvi tudo, eu disse tudo. Ele disse assim: mas ele quis relutar, mas eu entendi que ele discerniu também. Aí ele disse assim: mas eu quero que você lembre que a nossa empresa é projeto de Deus. Eu disse: amor, eu lá na frente vou entender o que Deus está querendo, mas eu quis só te avisar que a partir de agora eu não chego na empresa antes de meio-dia. Eu continuarei saindo tarde, mas eu não chego antes de meio-dia, porque agora eu tenho uma hora na minha agenda, do jeito que eu tenho uma hora para treinar, eu tenho uma hora para Deus, bloqueada. E eu só chego na empresa depois do meu tempo com Deus. E não vai ser com pressa, não vai ser entre uma reunião e outra. Meu tempo com Deus vai ser bloqueado na agenda como uma aula que eu paro agora, que eu estou parando para aprender inglês, por falta de direção de Deus, né? Que eu tenho que falar em inglês, eu tenho que aprender a ministrar inglês, então eu estou nessa missão. Eu agora tenho
bloqueado na minha agenda. Eu peguei o telefone, liguei para minha secretária, eu disse assim, bloqueia. Que dia? Eu disse, todos. De que horas? Eu, tal hora, tal hora. Aí ela riu assim, sério? Aí eu disse, sério. Ela ainda disse assim, glória a Deus, dona Camila. Como quem diz assim, eu disse assim, por favor, nesse momento, ninguém me liga, ninguém manda mensagem, ninguém manda eu aprovar nenhum pagamento no sistema da empresa, ninguém pede para eu liberar nada, ninguém pede nada de liberação de nada. Vocês vão me esperar, porque durante esse tempo eu não abro mão da minha agenda. Eu ainda disse, Senhor, deixa eu começar essa disciplina. Eu ainda disse, Senhor, deixa eu começar essa disciplina depois de agora e tal dia, porque eu tô na convenção, começa hoje a conferência da nossa, eu tô com todos os nossos franqueados, os gestores das nossas franquias, vindo do mundo todo, e a agenda já tá bloqueada, sou eu que abro o evento, então, Senhor, só te peço perdão, porque não vai ser do jeito que o Senhor tá me pedindo nesses 3 dias, mas a partir de quinta-feira, não abro mão. Não abro mão. E eu vou para a empresa, eu vou trabalhar mesmo 10 horas por dia, 12 horas por dia, 8 horas por dia, mas eu só chego depois da minha reunião com o Senhor. E por que na hora que eu falei isso veio muito claro de compartilhar isso com você? Porque eu ouvia um ato de humildade, ouvia um ato de obediência, ouvia um ato de resiliência, ouvia um ato de moer o orgulho. E eu já estava ouvindo muitos profetas, lendo a palavra, eu estava ouvindo o Senhor na palavra, mas o Senhor queria a minha agenda. E o que é que Ele está me ensinando com isso? Ele sai do controle. Para mim, Ele fala muita coisa. Quando Ele diz assim, eu quero a tua agenda, Ele diz assim, o teu ativismo te rouba de mim. A tua capacidade de fazer, que foi eu que te fiz assim, e eu uso ela para os meus projetos, mas ela te rouba de mim. A tua aceleração te rouba de mim. A tua ocupação te rouba de mim. A tua alta performance te rouba de mim. E eu sei que eu tô falando para muita gente. A tua alta performance te rouba de mim. A tua aceleração te rouba de mim. A tua necessidade de alto desempenho te rouba de mim. Vai pegando. Os teus afazeres em casa ou na rua te roubam de mim. E eu não posso te capacitar para a próxima estação se você não estiver comigo. Não é me visitando ao longo do dia, não é me mencionando ao longo do dia, não é me clamando a mim ao longo do dia, não é glorificando o meu nome ao longo do dia. Eu preciso de você comigo, eu preciso de você comigo, tá? Então o que rouba eu e você de Deus? Aceleração, autossuficiência, desobediência, dificuldade de ouvir ordens do Senhor, necessidade de fazer do seu jeito, necessidade de estar no controle, não querer abrir mão daquilo que é bom para você. Você sabe por quê? Olha para mim. E aí eu tô chegando eu construí a aula para vocês para chegar nesse ponto. Você sabe por quê que é difícil a gente entregar a agenda para o Senhor? Porque no nosso ativismo nós recebemos elogios, nós somos validadas, nós somos aplaudidas, nós somos reconhecidas. Nós somos nos teus ministérios, no teu trabalho, na tua empresa, na tua casa, nos ambientes onde você se vê importante, nesse lugar você é validada, elogiada, você se sente importante, seu ego é massageado. E quando eu tenho que abrir a mão para o Senhor, eu tenho que entrar num lugar onde eu vou ser só treinada. Eu não vou ser elogiada, eu não vou ser validada, eu vou ser dirigida, eu vou ser moída, eu vou ser esmagada, eu vou ser sustentada, eu vou ser alimentada, eu vou ser socorrida, mas eu vou ser trabalhada. E você é muito importante no seu trabalho. Você é cheio de elogios no seu trabalho. No meio das tuas amigas, da tua célula de oração, você é a líder de oração. Você escuta elogios, as pessoas te dizem o quanto o seu servir tem validado a vida das pessoas. Então eu e você precisaremos vigiar. O Senhor tem me ensinado que fazer para Ele não significa de fazer com Ele. O Senhor tem me ensinado que mesmo que o fazer para Ele seja uma ordem dEle, Ele tem nos ensinado, Ele tem ensinado que para ir para a próxima estação, minha amiga, Ele disse, ontem à noite eu tô com uma pastora aqui em casa, esse final de semana eu recebi algumas mulheres de Deus aqui em casa, e eu recebi a mesma palavra que eu recebi de um grande homem de Deus, dentro do método CIS, ela usou as mesmas palavras, que era só para eu saber que era o Senhor, e Ele disse, ela usou os mesmos termos para a próxima guerra, que está por vir, você ainda não viveu essa guerra.
Eu disse, ai, Senhor. Aí eu lembrei de Jesus dizendo, Senhor, aparta de mim esse cálice. Eu disse, ai, Pai, mas ok, eu não vou pedir para o Senhor afastar de mim a guerra, eis-me aqui. Mas que bom que o Senhor me disse que eu não consigo passar ela sozinha e o Senhor está me atraindo para esse lugar. E nesse lugar eu vou receber o escudo certo, a espada certa, a armadura certa, a estratégia certa, o capacete certo, o cinturão certo, os sapatos certos, a couraça certa. E eu vim te passar isso, minha amiga. Porque quando Deus me disse que era para eu caminhar com mulheres passariam pela minha jornada, eu sei que o Senhor está me exortando, Ele também está querendo dizer para você. E que a tua virtude também é a tua ameaça. Aquilo que você faz muito bem, aquilo que você faz muito bem, também vai te roubar. Né? Aquilo que você faz muito bem te coloca num lugar de influência, num lugar de elogio, num lugar de validação, num lugar de aplauso, num lugar de muitas coisas. E pode te roubar da virada de chave, da virada de chave, da virada de chave. E a virada de chave sempre vai ser quando eu estiver aprendendo a ouvir a Deus. Então, eu acho que meu ouvido agora vai ser afiado. E essa aula é a prova do que o Senhor está dizendo. Eu recebi essa exortação na quarta-feira de manhã da semana passada. Quinta e sexta, eu bloqueei a minha agenda, eu desmarquei aula, eu desmarquei gravação, eu desmarquei. Eu tô atrasadíssima nas aulas do desafio dos 21 dias, do programa de 21 dias. Eu desmarquei tudo e eu passei 1 hora com o Senhor. Preparei o meu ambiente. Abri a palavra sem pressa. Peguei o meu caderno sem pressa. Vocês não estão entendendo o que é que Deus já me entregou em 2 dias. Que Deus me entregou em 2 dias. Isso aqui, eu sentei e ele disse, agora eu vou te ensinar por que você não me escuta. Eu vou te ensinar por que você não me escuta. E a mesma forma, e aí eu vou falar sobre distração, tá? Que a distração, ela pode ser a ocupação, a distração pode ser o teu afazer, a distração pode ser a tua área de conforto, mas a distração, ela também é os momentos bons que Deus preparou para você. Opa! E eu quero chegar nesse ponto e eu vou acabar. E eu só vou relembrar, tá? Antes de eu contar essa outra história. Que você não escuta, eu não escuto os homens. Falando de mim. A minha dificuldade de escutar os homens. Ela sempre pode estar ligada à ofensa, problemas com crítica. Eu tô repetindo. Sentimentos de injustiça, necessidade de nos defender, ou seja, ego. Provar que você já mudou. Quantas vezes eu queria provar pro meu marido que eu já mudei? Por mais que eu tivesse mudado 80%, ainda tinha 20% de estrada pela frente. Eu queria convencer que eu já mudei. Por quê? Primeiro porque houve um dia uma ameaça de divórcio e ele queria... né? E eu precisava provar para ele que eu tinha sido transformada. Segundo, porque o meu problema de crítica. Terceiro, a minha necessidade de provar que eu era perfeita. Então, quantas vezes eu dizia assim, mas eu já mudei, sabendo que ainda tinha, nem que fosse 10% de transformação para viver naquela área. Então, talvez você hoje não esteja ouvindo os homens, porque você está com a narrativa de que você não é mais a mesma mulher. E não é mesmo. Mas não é sobre quem você já não é mais, é sobre quem você ainda não é. Então eu e você precisamos aprender a ouvir a Deus. É um mau ato de humildade. Aprender a ouvir a homens é um mau ato de humildade. Por quê? Porque eu sempre fico me comparando com o passado. E quando eu me comparo com o passado, eu digo, mas eu já mudei. Mas eu não sou mais da mesma forma. Mas eu não tenho mais falado desse jeito. Mas eu não como mais dessa forma. Mas eu não me visto mais desse jeito. Mas eu não reajo mais desse jeito. Mas eu não já faço mais essas coisas. E toda a vida que eu e você nos compararmos comigo e com você do passado. Do passado. Camila, no lugar secreto existe um passo a passo ou deixamos ser guiados pelo Espírito? Amiga, eu acho que é só se aquietar e calar e buscar a palavra e orar sem pressa e o Espírito vai te conduzir. Não ouvimos os homens pelos nossos medos, os medos da exposição, os medos de ser confrontado, o medo de ser humilhado, o medo de ser ferido. Não ouvimos os homens porque sempre nos comparamos com a nossa versão pior do passado. E aí você sempre tem uma desculpa. Ei, quem aqui tem se comparado com a sua versão pior do passado e tem parado de ouvir repreensão ou parado de evoluir porque está sempre se comparando com a versão do passado? E aí eu vou contar uma história final sobre ouvir Deus, tá? Olha isso.
Eu contei essa história. Eu já contei isso pra vocês. Eu não lembro se na live ou na mentoria. Eu acho que foi na mentoria, mas eu vou recomprar porque eu acho que ela tem tudo a ver com isso agora. E a gente encerra a nossa aula. Eu tava na Europa. Em novembro a gente fez uma viagem pra Europa de família. E nós levamos de presente o meu sobrinho, que tá até aqui em casa esses dias, filho da minha irmã, meu sobrinho mais velho, que sempre foi como um filho pra mim. Nós levamos ele de presente, era presente dele de 25 anos, a gente levou ele pra essa viagem com a gente, com nossos filhos. E eu tinha recebido uma profecia, uma palavra, uma exortação, que eu precisava exortar ele em maio. Só que ele mora em outra cidade e eu consegui exortar o meu pai, consegui exortar o meu irmão. Eu recebi uma profecia, junto com o título do novo livro, Novos Frutos, o mesmo profeta me deu uma profecia. Ele dizia assim: diga para o João, que fale para o João, que esse caminho leva à morte. Olha isso. E estava ligado à bebida. E na mesma hora, digo, o João é meu pai. O outro João era meu irmão. Eu não tive dúvida que eram eles dois, mas logo depois eu lembrei do meu sobrinho mais velho, que era o João Pedro. E o meu irmão, né, longe de ser quem meu pai era no passado, beber muito, mas ele estava bebendo mais do que devia. E eu recebi essa palavra em primeira semana de abril. Em maio, eu fui para o aniversário da minha mãe e eu juntei na festa meu pai e o meu irmão, e eu queria juntar o meu sobrinho. Só que o meu sobrinho tinha ido embora. Era uma casa de chá, eu juntei, fui para um ambiente fechado e fiz o meu pai. Contei tudo que o profeta tinha dito. Terminou meu pai chorando, meu irmão chorando. Eu disse: pai, diga para o seu filho João Paulo, tudo que o senhor perdeu, tudo que o senhor causou de dor, tudo que o senhor causou de prejuízo em você e nós por causa da bebida. E o meu pai fez desse jeito, disse assim: meu filho, eu repreendo na sua vida e tal. Só que eu fiquei com a missão em aberto, porque o meu irmão, eu precisava falar para o meu sobrinho, e eu não tinha conseguido encontrar. E quando eu estava na Europa, né, foram uma semana só de viagem, o Senhor usou um homem de Deus, que é muito usado para falar comigo, o mesmo profeta que falou da mentoria, o mesmo profeta que falou dos estádios. Ele disse assim: Camila, o Senhor me mostra que você está distraída. Você está aí para uma missão. E você está distraída. Gente, olha isso. Será que Deus cuida? É muito lindo, né? E eu entrei em desespero. Senhor, eu tô distraída. Por que eu tô distraída? Eu comecei a orar. Meu pai, por que eu tô distraída? Me fala, Senhor, eu tô tendo um tempo de qualidade com meu filho. Tô dando atenção pro meu marido. Tô dando atenção pros meus 3 filhos. Pro meu genro, pro meu sobrinho. Senhor, por que eu tô distraída? Senhor, por que eu tô distraída? Eu não tô entendendo, eu não tô discernindo aonde eu estou distraída. Espírito Santo, revela onde eu tô distraída, onde eu tô distraída, onde eu estou distraída. E eu tava tomando um café com eles, depois de um dia muito frio. A gente estava em Paris. E quando a gente sentou no Starbucks, eu olhei pro meu sobrinho e veio: você não exortou ele. E naquele momento eu fiz exatamente o que Deus me disse. Eu contei tudo, diga ao João que diga pro João que esse caminho leva para a morte. E eu fiz tudo que tinha que ser feito. E foi muito forte. E depois o Senhor disse: você continua distraída, agora é uma direção. E aí ele deu uma visão profética sobre nações, ele mandou eu fazer um ato profético em Paris, num lugar público ligado ao governo, e eu fiz. E por que eu tô dizendo isso para você? Porque eu entendi, preparando essa aula, que nada mais foi do que tudo que Deus falou comigo, que eu e você só temos um caminho na nossa vida. Só temos um caminho de obediência, de adquirir sabedoria, de adquirir santidade, de nos permanecermos moendo o orgulho, de sermos direcionadas pelo céu e não pela nossa força, não pelo aquilo que você faz bem feito, porque aquilo que você faz bem feito é a tua força, mas também a tua fraqueza. Nós só temos um caminho. Não nos distrairmos do que Deus quer fazer. Não nos distrairmos do céu. Não nos distrairmos do céu. Amém? Amém? E Camila, qual é a tarefa de casa? Qual é a tarefa de casa? Eu quero que você entregue 1 hora da sua agenda. Não tô mandando você fazer isso todo dia, porque isso Deus disse pra mim, tá? Cada uma pega na proporção do que cabe. Mas eu quero que você tire 1 hora da sua agenda ao longo dessa semana. E escreva. Quais têm sido hoje as tuas dificuldades
de ouvir a Deus. Com muita humildade. Tempo, arrogância, medo, vaidade. A tua arrogância, a tua prepotência. O que é que tem te impedido de ouvir a Deus? A tua agenda, as tuas distrações, o teu ativismo, o teu vitimismo. A minha força é o meu ativismo. Talvez o seu seja a sua melancolia, a sua tristeza, a sua dificuldade, o seu mimimi, a sua narrativa. Até porque eu espero que minhas mentoradas não estejam mais nesse lugar, né? Mas se você ainda tem vício em reclamação, vício em vitimização, talvez seja isso que esteja te pedindo de ouvir a Deus. Eu quero que você faça uma lista de comportamentos. Essa é a tarefa de casa, uma lista de comportamentos que você tem, tá certo? De ouvir a Deus. E uma lista de comportamentos que você tem de dificuldade de ouvir os homens. 2 colunas. Qual a tua maior dificuldade de ouvir exortação de homens? Qual a maior dificuldade de ouvir... Quando eu digo homens, é homens e mulheres, tá? O ser humano. E qual a tua maior dificuldade de ouvir exortação, de ouvir direção, de ouvir palavra de Deus? E da mesma forma de homem, tá bom? Um beijo. Eu amo vocês. Já estamos aqui há mais de 1h10. Que Deus te abençoe muito. Muito, 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 muito. Talvez seja zona de conforto, não sei. Voando pro Moriá, que Deus te abençoe. Semana que vem, não. Semana que vem eu tô aí. Semana que vem eu tô lá no Mulheres Transformadas, vou levar a palavra. Um beijo. Por sinal, minhas mentoradas, vocês deviam fazer, tá? Mulheres Transformadas. Poderoso. Poderoso. Amo vocês. Um beijo. Um beijo de Lisboa, Tânia. Um beijo. Amo vocês, tá? Deus abençoe muito. Façam a tarefa de casa. Compartilhem comigo. Me marquem no direct. Me marquem nos stories. Mande pelo direct. Eu quero ver vocês dizendo. O que é que te impede de ouvir a Deus, de ouvir os homens? Método CIS. Próximo semana, dia 14, em Joinville, Florianópolis. Estaremos lá. E agosto, São Paulo. I love you. Um beijo. Camila, meu marido me traiu e agora, depois de ter destruído nosso casamento, quer levar nosso filho para morar com ele. Estou destruída, minha filha acabou, minha família acabou. Camila, minha amiga, só você sabe a sua dor. Mas toda vida que eu tô numa situação assim, eu digo, Senhor, não cai um fio da tua cabeça que o Senhor não permita, da minha cabeça que o Senhor não permita. O que o Senhor tem com isso na minha vida? O que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar? O que eu preciso me humilhar? Qual a minha oportunidade de crescimento? Minha amiga, eu quero só profetizar, minha xará, que todo esse caos, que toda essa dor vai gerar uma versão de você que você nunca experimentou. Agora é um nível de moer o orgulho que você ainda não chegou, tá? E eu entendo que filho só vai morar com o pai se ele quiser, porque se ele já tiver idade de escolher, ou se você for muito disfuncional. Então, que primeiro, se não for nenhuma dessas coisas, acalma o teu coração, porque filho não mora com o pai, a não ser que você não tenha nenhuma condição emocional de criar o seu filho, tá? Então, minha amiga, se permanece na jornada, busca ajuda, se transforma. Porque essa dor vai gerar grandes bons frutos na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo. Deus te abençoe. Camila, como fazendo para acessar? Vocês vão receber um e-mail ao longo dessa semana. Vocês vão ser avisadas, fica tranquilas. Vão receber a ativação, vão receber tudo. Até o dia 6, vocês vão estar com o link na mão. Um beijo. Amo vocês, tá bom? Beijo!